Começando o nosso segundo bloco da nossa 285ª aula no nosso curso bíblico desde o ano de 2011 aqui em Brasília. E precisamente sobre o tema do juízo, essa é a nossa 13ª aula dedicada ao juízo e já estamos no ocaso desse estudo, lendo e comentando a posição oficial da igreja, o ensino oficial da igreja sobre o juízo particular. Terminada essa parte, vamos para o juízo final. O estudo que nós estamos fazendo engloba juízo particular e juízo final. Por quê? Porque no credo nós recitamos que Jesus Cristo, confessamos, que nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. No credo, não se diz que ele virá julgar individualmente cada um, mas ele virá julgar. A Escritura e ele próprio, ele insinua com sólidos fundamentos, já vimos no primeiro bloco, que é absolutamente seguro dizer que na pregação de Jesus se fala do juízo particular por causa da parábola de Lázaro e do rico Epulão. Lázaro morre e os anjos o levam ao seio de Abraão. O rico morre e é sepultado e vai se encontrar nos tormentos do inferno. Ora, entre a morte de Lázaro e sua entrada no paraíso, dizer que ele é levado sem um julgamento não é lógico. Da mesma forma que não é lógico dizer que o rico, ao morrer, foi levado para os tormentos do inferno sem ser submetido a um julgamento. Se nós conjugarmos isso com a segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, por favor, nós chegamos a uma conclusão bem óbvia. Com a parábola de Lázaro e do rico Epulão, sem dúvida alguma, ambos foram julgados pelo próprio Jesus Cristo, na hora da morte de cada um deles, todos juntos, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, para qualquer pessoa que disser, eu não acredito no juízo particular porque Jesus não falou dele, a resposta bem educada é, alto lá. Falar ele falou, só que ele não foi tão claro. Pode me provar? A parábola de Lázaro e do rico. Com esse versículo aqui, está claro? Está claro? Porque com esse versículo fica exatamente esclarecido o que aconteceu na hora da morte de um e na hora da morte do outro. Eu fui claro? Fui claro? Muito bem. Agora avancemos o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1021, que vai aparecer aí agora na tela do seu celular, do seu televisor, do seu computador. O Novo Testamento fala do juízo principalmente, vejam, não exclusivamente, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, que é o juízo final, a cena de Mateus 25, quando Jesus vai colocar os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda. Lembram da cena? Lembram? Mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função das suas obras e da sua fé. Ponto. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para outros.
Ou seja, terminamos o primeiro parágrafo. Nosso Senhor Jesus Cristo fala principalmente do juízo final. Nós recitamos no credo que ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. A própria expressão vivo e morto, no plural, vivos e mortos, supõe que é um ato comunitário. É um ato que junta todo mundo. É a descrição de Mateus capítulo 25. Jesus fala principalmente disso. Todavia, não é somente desse juízo que ele fala. Jesus escolheu falar de um outro tipo de juízo de forma cifrada. O juízo na hora da morte. Repito, a parábola de Lázaro e do rico, que já foi aqui mastigada e repetida muitas vezes. Aqui agora, o outro momento. O momento de um julgamento antes de morrer. Antes de morrer. Foi o único caso no Novo Testamento em que Jesus julgou alguém antes de morrer, determinando a sua entrada no reino dos céus. Hoje estarás comigo no paraíso. A ordem é exatamente a outra. Hebreus 9:27, por favor. Vamos a Hebreus 9:27. Esse texto eu tenho certeza absoluta que vocês todos já decoraram e já repetiram tanto que já são doutores na carta aos Hebreus. Todos juntos. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Logo em seguida a morte. Jesus, que é Deus, diz, isso é a regra. Mas quem faz a regra, faz a exceção também. A regra é essa. Primeiro você morre, logo após, acabou de morrer, já foi julgado, já está julgado. Seu destino eterno já está selado. Ficou claro? A ordem, morte e logo em seguida o juízo. No caso do ladrão, Jesus, digamos assim, quis inverter e ele inverteu e pronto, porque ele é Deus. Hoje você está comigo no paraíso. Acredito que nosso Senhor Jesus Cristo, na imensa bondade dele, agonizando na cruz, como aquele coitado também agonizando, quis fazer isso, não tanto por causa de São Dimas, sem dúvida alguma, mas por causa da gente também. Para que a gente creia que o derradeiro instante da nossa vida é marcado por essa palavra que poucos gostam de ouvir. Poucos gostam de escutar. Você ser colocado diante de um tribunal. A palavra é tribunal. Segundo aos Coríntios 5:10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Para a nossa fé ver, ali é o prédio do tribunal de não sei de quê. Do ponto de vista da fé. Agora, tribunal de Cristo não. É outra coisa. É nos apresentarmos diante do Cristo juiz. Todo mundo vai ver Jesus quando morrer. Agora, não é um encontro, oi, aí, tudo bem, tomar um cafezinho, que alegre, mas Jesus, como eu esperei, não é nada disso. Congratulações, isso é para os eleitos que tiverem passado pelo julgamento e forem declarados santos por Jesus. Vinde benditos do meu Pai. Muito bem, servo bom e fiel. Se você foi fiel no pouco, será fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. Isso é depois. Porque é um encontro, atenção, formal no sentido, prestação de contas. Prestação de contas, e na hora da morte. Ficou claro? Ninguém está assustado não é? Só se assusta quem tem culpa diante de nosso Senhor.
Se temos, isso se aplica para mim ou para você que está me acompanhando agora, não se desespere. Conversão, mudança de vida, suplicar a Jesus o sincero arrependimento. Se é católico e tem condições, reconcilie-se com a igreja por meio do sacerdote no sacramento da confissão. Feito isso, procure viver na graça de Deus, porque nós não sabemos o dia nem a hora desse acontecimento decisivo, desse acontecimento marcante. A questão do juízo particular, sim, evidentemente que ela é paradoxal, no sentido de despertar, o assunto desperta, cada pessoa é uma pessoa. Se você tem fé em Deus, se você confia em Nosso Senhor, se você crê nele, se você busca com a graça de Deus viver na presença dele, na graça dele, na amizade com ele, não tem por que se preocupar. A preocupação não é por encontrá-lo, é em que nossa alma se encontre em pecado mortal naquele derradeiro instante. Muito bem. Então, tribunal, palavra com a qual nós cristãos temos que conviver 24 horas por dia, porque é o que nos espera, é o que nos aguarda na hora derradeira, na hora da morte. Está terminando mais um bloco. Peço a você que não saia daí. No terceiro, daremos continuidade, citando textos da Escritura que, segundo a Igreja, fundamentam a doutrina do juízo particular no Novo Testamento. Um grande abraço, até logo mais.